Questão 5, vestibular UERJ, exame discursivo 2019. A questão 5, ela fala sobre isomeria, ela traz ali algumas proteínas, ou melhor dizendo, ela traz 3 aminoácidos, que é a leucina, isoleucina e fenilalanina. Então vamos ver o que a questão está pedindo aqui. Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina. Vamos comparar aqui as moléculas, leucina e isoleucina. A leucina e a isoleucina são moléculas muito parecidas. Vocês vão observar que a única diferença é justamente essa parte aqui, ó, que é a posição da nossa ramificação. Aqui a ramificação está no carbono 3. A gente vai contar ali da direita para a esquerda que o grupo funcional tem preferência. Aqui a nossa ramificação está no carbono 4. Então nós temos ali duas moléculas que a diferença entre essas moléculas é a posição da nossa ramificação, ou seja, e tipo de isomeria plana de posição. Quem tiver dúvida nessa parte de isomeria seja plana, seja espacial, eu tenho 3 vídeos falando sobre isomeria até o momento. Um vídeo eu falo sobre todos os tipos de isomeria de forma bem prática e objetiva, e outros 2 vídeos, um eu falo sobre questões, exercícios resolvidos de isomeria plana, e outro, exercícios resolvidos de isomeria espacial. Então, assiste lá esses vídeos para vocês aprofundarem nessa parte. Um é o resumão de isomeria, e os outros 2 vídeos é isomeria plana na prática e isomeria espacial na prática. Esses 3 vídeos estão numa playlist com o tópico isomeria. Vamos para a segunda questão aqui. Ó. Identifique o aminoácido que possui 4 isômeros oticamente ativos. Então a gente vai procurar aqui quem é o aminoácido que tem o carbono quiral, que a gente vai saber que ele é de fato um isômero ótico, e depois nós vamos observar quantos isômeros oticamente ativos ele tem. Vamos procurar aqui o carbono quiral, um carbono com 4 ligantes diferentes. Nós temos aqui o carbono assimétrico, o carbono quiral, um grupamento NH2, temos aqui um outro grupamento, terceiro grupamento e um hidrogênio que tem aqui. Então esse é um carbono quiral. Na leucina não tem nenhum outro carbono quiral. Esse, por exemplo, tem 2 hidrogênios, esse tem 2 grupamentos metil, não é quiral. Nenhum outro é quiral, só tem um carbono quiral. O número, fazer aqui uma observação. Para eu saber o número de isômeros oticamente ativos, eu vou elevar 2 a n. 2 elevado a n, ou seja, n é o número de carbonos assimétricos. Então aqui, por exemplo, nessa molécula da leucina, eu tenho somente um carbono assimétrico, o carbono quiral. Então 2 elevado a 1 é 2. Ele tem 2 isômeros oticamente ativos. Aqui na nossa isoleucina, vamos procurar carbono assimétrico ou carbono quiral. Tem também aqui um carbono assimétrico ou carbono quiral. Aqui nós temos um hidrogênio, então um ligante hidrogênio. Toda essa parte aqui à esquerda, segundo, terceiro, e o nosso quarto ligante. Esse é um carbono quiral. Vocês vão observar que aqui nesse carbono 3 ele também é quiral. Tem o grupamento metil, tem aqui o grupamento etil, tem um hidrogênio e tem toda essa parte do lado direito. Então nós temos ali 2 carbonos assimétricos. 2 elevado a 2, 4. Então ele tem 4 isômeros oticamente ativos. Então a questão pediu aqui para a gente, identifique o aminoácido que possui 4 isômeros oticamente ativos. Já descobrimos que é a isoleucina. Vamos procurar aqui na nossa fenilalanina se tem algum carbono quiral. Deixa eu observar que o único carbono quiral, o carbono assimétrico, ele está ali nesse carbono. Então ele vai ter 2 isômeros oticamente ativos. Respondendo aqui a nossa segunda pergunta, identifique o aminoácido que possui 4 isômeros oticamente ativos. É a isoleucina. Em seguida, determine um número de oxidação do carbono insaturado presente nos 3 aminoácidos
E represente a forma estrutural da fenilalanina empregando notação em linha. Então vamos aqui, ó, passo a passo. Em seguida, determine o NOx do carbono insaturado presente nos 3 aminoácidos. Então a gente está falando, deixa eu pegar aqui uma outra cor, ficar uma didática legal. Vou pegar aqui o rosa. Carbono insaturado, a gente está falando do NOx desse carbono aqui, ó. Qual é o NOx desse carbono? Então vamos avaliar o NOx. Oxigênio tem NOx menos 2, na maioria dos compostos. Aqui nós temos hidrogênio mais 1 com menos 2 do oxigênio. Menos 1, ou melhor, mais 1 com menos 2, essa hidroxila vai ter NOx menos 1. Menos 2 do oxigênio com mais 1 do hidrogênio, menos 1. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 com menos 1, menos 3. Esse carbono, ele tem que ter o NOx mais 3 para poder dar 0. Vocês vão observar que é o mesmo valor aqui, ó, menos 2 do oxigênio. Menos 2 com mais 1, a hidroxila tem menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Para dar 0, carbono mais 3. A mesma coisa lá para o último. Então, o NOx do carbono, nessas 3 moléculas do carbono insaturado, tanto na leucina, isoleucina ou fenilalanina, o NOx do oxigênio é igual a mais 3. Aí a questão pediu aqui, ó, e represente a fórmula estrutural da fenilalanina empregando a notação em linha de ligação, sabendo que AR é o radical benzil. Então aqui, ó, o AR é o benzil. Então vamos fazer aqui a representação da fenilalanina, a nossa notação em linha dela. Colocando ali o radical benzil no lugar do AR, AR de aromático. Perfeito. Temos ali, ó, comparo, fenilalanina, botando o radical benzil no lugar do AR e utilizando a notação em linha. Então, finalizamos aí a 5ª questão, uma questão que envolveu isomeria, envolveu notação em linha e envolveu também NOx de compostos orgânicos, que é um método diferente de cálculo de NOx. Então, existe o método para compostos inorgânicos e existe também a metodologia que tem alguns detalhes sobre NOx de compostos orgânicos.